Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. E sim, eu não poderia deixar passar, estou trazendo meio que atrasado essa análise do Bruno Bandeira sobre o mangá 1043 de One Piece. É porque se eu gravasse esse vídeo junto do canal Mangaki, do Chapéu de Palha, o vídeo iria ficar aproximadamente 1h40, então iria ficar bem inviável porque é muito vídeo, demora até para processar o YouTube. Então eu deixei 2 em 1 e agora eu vou estar trazendo aqui a análise do Bruno Bandeira sobre esse mangá que foi simplesmente maravilhoso, teve inúmeras revelações e eu quero conferir aí o que ele tenta falar, beleza? Então se você já é inscrito nesse lindo canal, por favor deixa o like aqui no vídeo porque me ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, estamos rumo a 10 mil inscritos e eu conto com a sua colaboração, beleza? Então, preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. Agora é oficial, confirmada a Akuma no Mi lendária e o despertar de Luffy, One Piece 1043 do nosso querido Bruno Bandeira. Então, agora é oficial, Luffy desperta a sua Akuma no Mi. E mais, Zunisha diz Luffy tá barrigudo. Joy Boy está de volta. A fruta lendária que não desperta há 800 anos é de fato a Gomu Gomu no Mi. Mas o que será que tá acontecendo com o corpo do Luffy? Será que ele tá sendo mesmo possuído? Vamos falar sobre tudo isso e inclusive sobre essa polêmica que o capítulo gerou nessa análise completaça sobre o capítulo 1043 de One Piece. Então vamos começar com um apanhado geral sobre o capítulo para depois a gente partir para o que realmente interessa. Começando com o Luffy na primeira página, sendo obliterado mais uma vez, né? A continuação da obliteração que ele sofreu, que inclusive reparem no Kanabo do Kaido, que nem chega sequer tocar no corpo do Luffy, né? Eu já não sei se é consequência da porrada do Luffy tá se distanciando do Kanabo, ou se o Kanabo sequer chegou a tocar no corpo do Luffy, resultado do armamento avançado do Kaido também. Mas enfim, ele é obliterado no chão e a gente vê a consequência disso, ele lá perdendo o ar dele, né? O ar vazando do corpo dele e como se ele não tivesse nenhum outro lugar pra cair, ele acaba girando no ar trocentas vezes e acaba caindo exatamente, praticamente, no lugar onde ele se encontrava. E nisso, Kaido já só fica o Kaido naquela página dupla, junto com o cara da CP0, tipo assim, só olhando pra cara dele assim, ó, e o porrete assim batendo na mão, assim, ó. Então você sabe das consequências, não é? Meu amigo, mas não só é uma, mas ele vem mais uma vez, e não só uma vez, na página seguinte a gente vê isso ressoando várias e várias vezes, ele dando porrada em cima do cara da CP0, enquanto o outro cara da CP0, de braços longos, tava só de longe lá vendo. Ixi, o negócio tá feio lá em cima, ainda bem que não fui eu. Não, cara, e você vê a reação do membro da CP0 antes dele ser esmagado. O funcionário público mais fiel e dedicado ao seu cargo em profissão. Ele foi só com a mãozinha no chapéu e recebendo e aceitando as consequências. Lógico, tipo, é isso, meu amigo. Dever cumprido. Eu sirvo a minha pátria. Mãozinha no chapéu. Ele fez o certo perante só foi achatado de cima pra baixo. E o Kaido sendo declarado vencedor pelo narrador. Se não precisou de 3 vezes, assim como aconteceu em Alabasta pro Luffy vencer, dessa vez vão precisar de... Eu já perdi a conta praticamente. São 5, 6 vezes que o Luffy tá tentando enfrentar o Kaido já, né? Pra você ver o nível do desafio. E o grosso do capítulo, galera, trata da reação da aliança à derrota do Luffy. A gente vê o Kaido ele indo atrás do Momonosuke lá dentro, né? Pedindo cadê o moleque? Sendo que ele tem o hack da observação. Será que ele não poderia, tipo, pelo menos ter usado a própria visão? E, caraca, tem um dragão gigante ali tentando puxar a caveira, né? Um dragão consideravelmente grande. Eu vou até ele ali, deve ser o Momonosuke. E não, ele entra na caveira e tenta perguntar pra galera onde é que ele tava. E a gente vendo a reação da aliança em relação à derrota do Luffy, é pra gente conseguir visualizar realmente o que aconteceria caso o Luffy ele realmente fosse derrotado. Qual seria a reação de cada um ali, né? A gente sabe que o Luffy ele não vai ser derrotado, mas foi legal que a gente pôde ter a oportunidade de ver essa reação deles, né? Legal principalmente vendo a Nami xingando o Kaido, chamando ele de mentiroso e tal, e desafiando ele também, né? A gente vê a reação depois da Yamato, do Momonosuke, o que eles iriam fazer
depois daquilo, então ver a reação ali, cara, os Supernovas, por exemplo, também, o Kid e o Law ali dizendo, cara, então era um sonho, isso era um sonho vazio, né? Nossa, era realmente foda. um sonho vazio de derrotar o Kaido. E eles ficam ali, não, vamos lutar, e essa reação, as diferentes reações da aliança que realmente conseguiu ali dar um recheio a mais pra esse capítulo. Então, quando a Nami, ela decide desafiar o Kaido até reconhece a coragem dela, o Marco defende ela de um golpe, Finalmente, né? do Kaido. E detalhe pra essa técnica que o Marco ele usa pra defender a Nami, que ela muito provavelmente usa Haki do armamento avançado como uma barreira ali, né? O armamento avançado defensivo ali como uma barreira pra conseguir o escudo. repelir. Você vê que o ataque ele consegue repelir o Bottle Breath do Kaido. E isso dá pra ser notado principalmente quando a gente vê o Marco lutando na guerra de Marineford. Existem momentos onde os lasers do Kizaru, por exemplo, ultrapassam o corpo dele, o que dá a entender que ele não estava se importando, ele estava realmente recebendo dano direto daqueles lasers, mas não estava procurando se defender daquilo, e tem momentos onde ele consegue realmente bloquear a passagem daqueles lasers. E não só isso, mas também quando ele bloqueia o golpe, o soco de magma do Akainu, e a gente vê o magma se espatifando para os lados, existe essa diferença. O Marco ele pode só deixar o golpe passar por ele, ou ele pode tentar se defender ali, como ele fez nesses dois casos aqui, fez novamente com o ataque do Kaido para conseguir meio que repelir para os lados aquele golpe. E isso, se não é o armamento avançado, eu não sei o que é. E depois a conversa entre o Momo e a Yamato. O Momo, como sempre, querendo ali fugir, querendo ali arregar, querendo se entregar para o Kaido. Cara, se a maior esperança da gente caiu, meu amigo, é nesse momento em que a esperança das pessoas que estão abaixo acabam caindo também. Então isso se reflete no Momonosuke dele querendo desistir, dele querendo ali, não vamos aqui arriscar mais nada, vamos se entregar de vez, vamos desistir, enquanto a Yamato, ela tenta motivar o Momonosuke. Ela já tá lá, inclusive, né, no corpo do Momonosuke, conversando com ele, falando que se é para eles morrerem, eles vão morrer juntos. Foda essa frase, mano. Esse é o título do capítulo, né? Então, muito legal a fala dela ali, motivada a realmente, cara, vamos lutar até o fim. Agora a gente vai morrer só por orgulho mesmo. Só que chega Zunisha e diz a seguinte frase, galera. Agora a gente vai entrar... Agora é que realmente vai começar a análise de fato do que interessa de verdade para esse capítulo. Zunisha chega dizendo, eu posso ouvir. Que nostálgico! Estou ouvindo os tambores da libertação. É a primeira vez que eu ouço em 800 anos. Sem dúvidas, ele está aqui. Joy Boy está de volta, galera. Não, aquela imagem do Luffy no final que vazou, com aquela porra da cabeça dele vazando, escorrendo toda. Galera, vamos lá, tem muita coisa pra gente comentar aqui. Primeiro, vamos tentar destrinchar essa fala de Zunisha sobre Joy Boy. Primeiro, quando Zunisha fala sobre os tais tambores da libertação. E na hora a gente fica pensando, caraca, mas será que o Luffy vai ter uns tambores muito foda? Não. Tambores da libertação muito provavelmente se refere ao coração do Luffy batendo. Naquela hora, momentos antes de Zunisha começar a falar essa frase, a gente ouve uma onomatopeia, né? O som do coração do Luffy batendo mais forte, o dokun, que é uma onomatopeia que se refere a uma batida forte de coração, né? Uma batida de coração mais intensificada. E esses tambores da libertação, eles provavelmente já foram ouvidos dessa mesma maneira por Zunisha no século perdido. Quem sabe, no momento em que Joy Boy também conseguiu despertar a sua Akuma no Mi e, consequentemente, Joy Boy ter conseguido libertar alguém ou alguma coisa que a gente não sabe ainda, né? Então, por isso que Zunisha chama de tambores da libertação. É o coração de Joy Boy batendo mais forte ali, prestes a despertar a sua fruta. E com isso, a gente tem praticamente a confirmação de que sim, a fruta do Joy Boy era a fruta da borracha também. A gente vai entrar mais a fundo nas evidências que existem para isso, mas muito provavelmente pela fala de Zunisha, a gente já tem sim essa confirmação. E além disso, a tal fruta lendária que despertou, galera, que foi mencionada pelos Gorosei, a tal fruta lendária que Zunisha fala, né, que não houve há 800 anos e que inclusive bate com a frase dos Gorosei que não desperta há 800 anos, tá muito na cara, é sim a fruta do Luffy no fim das contas. Como Só que a definição de fruta lendária é que eu queria também abordar um pouco aqui, porque fruta lendária, pela forma como a gente escuta, parece que na verdade é um negócio muito diferente, muito
especial, mas ela pode muito bem ter mais um peso simbólico pelo fato de ter sido a fruta do Joy Boy do que de fato seu próprio ser poder. algo em essência especial, né? Em essência, um poder muito foda e tal. O que no fim das contas também está sendo encaminhado para esse lado. Mas talvez eu ainda tenha uma esperança de que tenha um peso muito mais simbólico pelo fato de ter sido a fruta de Joy Boy. Assim como o chapéu de palha lá, né? Dentro lá de Marijoa sendo escondido, sendo mantido, escondido lá. Tenha um peso simbólico também por provavelmente ter sido usado por Joy Boy. Acredito que possa também ser o mesmo caso. Cabuloso esse chapéu, né, mano? E um dos motivos para o nome da fruta ter sido alterado também tenha sido pelo peso histórico que ela possui. Mas realmente a história ela se encaminha pra a gente ver uma habilidade muito especial, que eu espero que não se diferencie muito da essência do que é a fruta da borracha. E pela expressão do Luffy que a gente vê nessa hora, tá rindo, filho, tá rindo. A impressão de que ele parece estar sendo possuído por Joy Boy, como se o espírito de Joy Boy estivesse descendo ali e encarnando no corpo do Luffy. Essa é a impressão que passa, ainda mais com o Zunisha falando Joy Boy está aqui. Só que eu prefiro não acreditar nessa possibilidade. Eu prefiro acreditar que esse é nada mais do que o Luffy que a gente conhece. E o sorriso que ele esteja dando é só porque talvez ele esteja ainda otimista com a batalha, né? Pelo fato dele estar ali conseguindo enfrentar um grande desafio que é o Kaido, e ele tá sorrindo porque agora ele tá sentindo algo diferente, algo que ele possa usar em batalha. Ele tá sentindo que o corpo dele tá passando por uma transformação e que agora ele pode ter a arma necessária para conseguir derrotar o Kaido. Eu não quero que seja, porque se for o caso, o Oda ele vai ter que fazer uma ginástica meio esquisita pra justificar o Luffy ele tá sendo meio que possuído pelo corpo não vai ter do Joy Boy. Pelo menos eu descarto essa possibilidade. Realmente acredito que aquele seja o Luffy e seja uma reação de sorriso natural do próprio Luffy. Então vamos desmembrar aqui aquela imagem que a gente vê. A gente vê primeiro fumaça saindo do corpo dele, o que pode ser ali consequência também de todos os gears que ele estava usando até agora. A gente vê o cabelo e parte da cabeça dele aparentemente derretendo, e não só derretendo, mas meio que subindo ali, né? A coisa tivesse ali meio que reagindo e meio que se tornando um pouco mais fluida pra cima, e a gente fica, caraca, confirmou a fruta do látex, será? Na verdade, o nome da fruta era a fruta do látex. Galera, talvez o Luffy ele não chegue a derreter por completo o corpo dele e se transforme em algo líquido, mas ele fique realmente um pouco mais flexível, fruta da amoeba, um pouco mais maleável do que ele é originalmente, que ele possa ter, inclusive é meio esquisito o zoom que a gente vê, né? O enquadramento da cena, da imagem, porque parece que o cabelo, pela cor do que está sendo transformado, parece ser o cabelo, mas também parte da cabeça ao mesmo tempo. Não é só o cabelo, parece se expandir ali também para o chão. A gente não sabe se isso está afetando somente ao Luffy ou se está também afetando o ambiente à volta dele, né? O que é o despertar clássico das Paramecias que a gente viu até agora. E no sorriso dele, escrito Nika. Não é como se ele estivesse falando a palavra Nika, como se ele fosse Nika, etc. Não é o caso. Aquilo Nika, tanto que é colocado como observação na própria legenda da tradução da OPEX, é colocado como uma onomatopeia. Nika é uma onomatopeia para sorriso, então é só para simbolizar que ele está sorrindo, mas a gente já vai desmembrar um pouco mais. Será que é? E um detalhe, para uma capa colorida antiga de One Piece, de um macaco apontando para uma substância dourada, que lembra muito a forma que o Luffy ele tá adquirindo nesse capítulo. Enfim, vamos lá agora falar sobre Nika em si. Primeiro, a gente sabe que Nika era reconhecido como o deus do sol por escravos do passado. Só que o que realmente interessa pra gente aqui nesse momento é a sua aparência. Repara só nos membros de Nika, na única imagem que a gente tem desse personagem até agora. Reparem só nos braços e em uma das pernas, como elas parecem flexíveis, como elas parecem poderosos, como elas parecem borracha. Além disso, repara também na forma do cabelo de Nika. Lembra muito o cabelo da forma do Gear 4 Snake Man. Galera, se isso não é uma evidência jogada e cuspida na nossa cara de que Nika provavelmente tinha sim a fruta da borracha, eu não sei o que é. E mais do que isso, Nika
muito provavelmente era o nome verdadeiro de Joy Boy. Joy Boy muito provavelmente era um apelido que Nika recebeu. Será? Nika, como eu falei, é uma onomatopeia que significa sorriso. Ah, mas por que o cara lá vai se chamar Sorriso? Como assim? O cara vai se chamar Sorriso, assim como o Smoker vai se chamar Smoker, mesmo ele tendo a fruta da fumaça e sendo um fumante. É só uma liberdade poética do Oda ali, da mãe que conseguiu prever o que o garoto ia ser e aí... Isso é verdade. Característico do que ele seria no futuro, né? Ele vai ser fumante, esse moleque vai ser fumante. Vou chamar de Smoker e vou dar uma fruta da fumaça pra ele. Pronto. Então Joy Boy e Nika são a mesma pessoa. Isso tá muito claro. Nika provavelmente é o nome verdadeiro de Joy Boy. E a grande pergunta, uma das grandes polêmicas desse capítulo é se todo esse hype narrativo que estão enfiando no Luffy, transformando ele em alguém mais especial do que talvez ele deveria ser, não tá descaracterizando o personagem. Nada então a ver, vamos mano. lá. Nada a ver, Partes velho. aqui. No começo do mangá, o Luffy ele não é apresentado pra gente logo de cara como alguém mega especial, já com uma habilidade muito foda e tal. É apresentado como um moleque aleatório de uma vila aleatória que a gente não fazia a menor ideia, no meio de inspirado ali nos piratas, Pior. que vivia num bar junto de um cara completamente aleatório. Só que não demorou muito pra gente começar a entender que tinha algo a mais em relação àquele moleque. A gente viu depois, ali no final do arco de Enies Lobby, que ele era, na verdade, neto do herói da Marinha. E no final daquele mesmo Isso daí eu não arco, cheguei a gente ainda, tô descobre chegando que agora. o pai dele também era o maior criminoso do mundo. Depois a gente descobre que, na verdade, ele tem uma habilidade que pouquíssimas pessoas possuem, que é o Haki do Rei. E depois a gente vê que ele também possui a habilidade de ouvir todas as Caralho, pior que é foda, e né? depois a gente descobre que, na verdade, o chapéu de palha que ele usava, que ele ganhou do Shanks, era, na verdade, do Rei dos Piratas. E que aquele chapéu de palha possui um chapéu de palha igual na sua versão maior. E que tem um mistério muito grande em relação a ele que está escondido em Marijoa. Depois a gente descobre que existe uma figura chamada Joy Boy. E já começa, além das comparações do Luffy com o Roger, a comparação do Luffy com o Joy Boy. Nossa, pior, né, mano? Caraca, mas será que ele também vai ser igual ao Joy Boy? E depois a gente descobre que ele tem uma fruta lendária. Então isso foi sendo escalonado construído ao longo das centenas e centenas de capítulos de One Piece. Não é, como eu falei, como se tudo isso de especial fosse sido apresentado logo no começo da história. Mas desde relativamente cedo, isso já foi começado a ser colocado em cima do Luffy. Então não é como se as pessoas só estivessem percebendo agora que o Luffy é especial. Exatamente. Não é esse o caso. O caso é, o ponto principal é que provavelmente chegou num limite de tolerância das pessoas. As pessoas começaram a perceber, caraca, mano, eu entendo, tudo bem, ele tinha o Haki do Rei, o chapéu de palha era especial e tal, só que bateu no teto das pessoas. As pessoas estão pensando, caraca, mano, não chega não, daqui a pouco ele vai ser o que mais? Vai ter realmente a fruta do deus hindu lá? Então, mesmo que isso tenha sido construído... Mas ele é o protagonista, velho. De toda a série de One Piece, eu sinto que também a coisa tá escalonando demais, principalmente em relação à fruta do Luffy, sabe? Que era pra ser a princípio uma fruta engraçada, que o Luffy ele tinha dificuldade de usar no começo e que era uma fruta ali que a princípio seria uma fruta banal, que ele teria dificuldade de conseguir transformar ela em algo que realmente fizesse sentido e que realmente tivesse um poder que conseguisse se equiparar até a personagens que quase que naturalmente já possuem habilidades muito mais poderosas do que a dele. Principalmente o Barba Negra. Fruta do terremoto chegou, bau! Fruta da escuridão chegou assim, ó, anula Akuma no Mi. Poderes naturalmente apelões. Ele teve que escalonar até esse ponto. Então, caraca, mas se tinha na verdade algo de muito especial em relação a essa fruta, quebra um pouco dessa identidade que a fruta do Luffy ela já tinha
desde sempre. Eu não em relação ao acho. Luffy como personagem, por si só, dele ser alguém mais especial do que talvez deveria ser, é algo que nem incomoda tanto assim, mas mais em relação à fruta. Agora vamos entrar no segundo ponto, que é sobre destino ou predestinação. Vontade Luffy agora herdada. é o novo garoto da profecia, quem sabe até reencarnação de Joy Boy, assim como outro personagem também era no fim da obra, né? Então isso gerou Vontade outra polêmica herdada. também. Galera, vamos lá falar sobre destino. Primeiro, destino por si só não é um problema, porque o destino ele já existe na obra, porque se a gente considerar o destino como uma ação divina, quando a gente fala de uma ação divina que vai favorecer o protagonista de alguma forma e que vai conseguir ali moldar de certa forma as circunstâncias da obra para fazer com que aquilo culmine, consigam conspirar a favor do protagonista para que ele consiga atingir o seu objetivo, dá pra gente chamar isso de destino, né? Principalmente aqui nas obras fictícias. Só que isso já existe independente se esse conceito é abordado dentro da obra, porque isso nada mais é do que a mão do autor agindo. Normal. Essa mão divina que a gente imagina dentro da história, guiando É o os autor. acontecimentos como se fosse realmente o destino já predestinado, nada mais é do que a mão do autor agindo. É meio óbvio. Quando o autor ele joga esse conceito para dentro da história, é um conceito que na verdade já existe na prática. Né? Então uma pergunta que a gente tem que fazer é se toda a jornada do Luffy, ela soa natural pra gente. Se Eu o acho que sim. destino, ele não parece estar forçando demais a barra a favor do protagonista para que ele alcance o seu objetivo, né? Se ele tá predestinado, se as coisas acontecem ali a favor dele, a gente tem que analisar e saber e tentar entender se isso realmente tá fazendo sentido, se tá soando natural pra gente. Se todos os acontecimentos a favor do Luffy, eles soam natural ao redor da sua jornada, ao longo da sua penso que jornada. sim. Em alguns momentos dá pra gente dizer que eles dão uma bela uma forçada de barra. Ao meu ver, Marineford é o arco que mais carrega esses problemas de conseguir ali favorecer o Luffy, porque o número de circunstâncias, um inseto no meio de gigantes que conseguiu fazer o que fez, é um negócio difícil da gente acreditar, né? O Oda ele conseguiu Eu tenho que assistir pra falar. personagens sumindo e aparecendo com eles de forma mais arbitrária possível a favor do Luffy. Isso incomodou realmente um pouco, né? Mas eu acho que de forma geral, se a gente desconsiderar pontos isolados, será que realmente soa natural? Reflitam aí. Agora sobre a comparação que fizeram com Naruto. Agora né? O negócio vai ficar bonito. A comparação que fizeram com Naruto, porque vocês zoaram, né? Vocês zoaram lá, né? Vocês zoaram quando o Naruto era a reencarnação do Ashura, né? Agora, o Luffy é a reencarnação de Joy Boy. Tá sendo praticamente possuído. Eu não sei por que zoado o Naruto. Eu gosto disso. Eu acho Até super fiz a interessante. brincadeira de que o Joy Boy seria igual ao Ashura. Depois o Roger seria igual ao Hashirama. E agora o Luffy seria igual ao Naruto. Meu Deus do céu. Falar isso é quase que tocar, quase que botar a mão no fogo, praticamente. Mas galera, agora sério aqui, muita calma. Vamos falar sobre algumas definições e alguns conceitos que a gente tem sendo trabalhados nessas obras. Reencarnação, predestinação e vontade herdada. São conceitos aqui que tem nessas duas obras. Primeiro sobre reencarnação, que dá pra gente entender como reencarnação que é utilizada em Naruto. É como se parte da sua personalidade fosse adquirida de outra pessoa. Além do fator genético de você ser filho dos seus pais e etc, né? E além da sua criação, né? Da sua construção, da sua vivência no mundo, que são fatores que influenciam na formação da sua personalidade, muito provável que parte da sua personalidade também tenha influência da sua reencarnação. Não quer dizer que vocês dois sejam a mesma pessoa, mas que você tenha ali fragmentos daquela personalidade que influenciem quem você seja. Não quer dizer que vai ser uma verdade absoluta, não quer dizer que você vai ser necessariamente forte, mas quer dizer que você vai ter ali algumas semelhanças com aquele personagem de quem você reencarnou, beleza? Beleza. Predestinação, agora que vai ser o ponto mais longo aqui. Seria basicamente quando a história já foi escrita. Ou seja, não existem várias linhas do tempo. Por exemplo, se existe uma profecia de que algo vai acontecer, não é como se o resultado da profecia e uma outra linha do tempo paralela fosse ser criada. É uma única linha do tempo. O futuro ele não é alterado, mesmo
considerando as interferências naquela linha do tempo. Ou seja, se foi dito que uma profecia vai acontecer, ela já considera que o profeta, por exemplo, ele vai soltar, ele vai vazar essa informação para aquelas pessoas e mesmo assim aquilo vai acontecer, porque ele já considera essas interferências no tempo. Se ele não dissesse nada, pode ser que nada mudasse, pode ser que algo mudasse, enfim, mas o resultado que ele diz, a profecia que ele diz, vai acontecer independente das circunstâncias. Certo. Se alguém viaja do futuro para o passado, se ele vaza a informação de que aquilo vai acontecer no fim das contas. Só que o que a gente precisa entender é que existir uma profecia, não significa necessariamente que o resultado vai cair do céu, galera. Né? Não significa que o resultado vai cair do céu. Ou seja, o Luffy, o Naruto, mesmo ali tendo aquele semblante de profecia e tal, eles ainda precisam correr atrás. Lutar! Existem algumas formas de se abordar linhas do tempo e predestinação, e aqui eu vou usar o exemplo do futuro milionário, a profecia do futuro milionário. A gente tem aqui algumas situações, alguns casos. Primeiro, a gente tem o exemplo de uma pessoa que descobre que vai ser milionária, não faz nada e no fim ela morre pobre. Né? Ela não consegue se tornar milionária. Esse é um caso onde a pessoa ela descobre que vai ser milionária e o futuro é alterado porque ela decide não fazer nada e assim outro futuro é criado. Um futuro alternativo é criado por conta dessa interferência no tempo. Só que não é esse o caso aqui. Como eu falei para vocês, a profecia que é dada ela vai ser cumprida. Ou seja, a gente tem aqui mais dois casos. Por exemplo, a pessoa descobre que vai se tornar uma milionária no futuro, não faz nada e de repente cai um Pix de R$1 milhão na conta dela. Caraca, e bom, realmente, né? A coisa aqui, o resultado caiu do céu. Não precisei fazer nada, tô bem de vida agora. Esse é um caso. Agora, um outro caso, onde o futuro ele realmente vai acontecer imagina só, a pessoa, ela recebe a profecia de que ela vai se tornar uma milionária. Que é o caso de Naruto. Se esforçar ainda mais para conseguir alcançar esse objetivo. E é nesse ponto, é nesse caso, em que o Luffy e o Naruto eles mais se aproximam. E o terceiro elemento aqui seria a vontade herdada. O que seria uma vontade herdada? Seria basicamente quando personagens naturalmente parecidos em personalidade e atitudes que vão surgir de tempos em tempos. E aqui o Luffy, ele surgindo na história como alguém muito parecido com o Joy Boy lá durante o século perdido, naturalmente parecidos. Agora percebam como essa vontade herdada é muito semelhante à ideia prática de reencarnação que a gente vê em Naruto, por exemplo, né? Então, em Naruto a gente tem a predestinação, isso tem em Naruto sim, e a reencarnação sendo aplicada aqui, um outro conceito sendo aplicado, enquanto One Piece tem a predestinação também e a vontade herdada. A vontade herdada, que, como eu falei, se aproxima muito da reencarnação na sua concepção prática aqui. Então, meu amigo, quem zoou Naruto vai ter que se esforçar muito para defender o One Piece agora nesses tempos atuais. E isso porque esses conceitos eles nem são um problema na sua definição. O que a gente pode questionar seriam realmente pontos específicos. O Naruto ele recebeu o poder do Rikudo Sennin só porque não, garoto, você é meu reencarnado aí, né? Reencarnado ali do Ashra, na verdade, do meu filho, então tome aí poder. E galera, ainda sobre predestinação, o que a gente tem que entender é que existem duas coisas aqui. Primeiro, existem interpretações pessoais dos personagens e existem profecias de fato. E isso a gente vê sendo trabalhado ao mesmo tempo nas obras. Por exemplo, em One Piece, a gente vê no começo da obra o Crocus ele dizendo, né, que aqueles garotos, né, aquele bando, aqueles piratas, eles poderiam ser os piratas que eles estavam esperando. Depois a gente vê também, por exemplo, outro exemplo, o Shanks dizendo que o Luffy diz a mesma coisa, as mesmas palavras do Roger. Enquanto em Naruto, por exemplo, a gente tem a interpretação do Jiraiya. A criança da profecia. O garoto da profecia poderia ser tanto o Minato quanto o Nagato. E depois ele percebe que poderia ser o Naruto. Então são interpretações. No caso de Naruto ali, uma interpretação partindo da própria profecia. Mas existem essas interpretações, enquanto nas obras também existem as profecias de fato. Em Naruto, do garoto da profecia, e em One Piece, por exemplo, do tal garoto com chapéu de palha que vai destruir a Ilha dos Tritões. A profecia feita
pela Madame Charley, ou Shirley, dependendo da pronúncia de cada um. E um outro exemplo aqui, quando o Oden ele tá se despedindo da Toki, ele diz para ela que o que a Toki procurava, que seria o novo amanhecer, iria acontecer em 20 anos. E é por isso que a Toki envia os samurais 20 anos no futuro. Mas como é que o Oden ele sabia disso? A gente sabe que o Oden ele encontrou Laugh Tale junto do Roger, junto dos piratas Roger. Será que eles leram alguma informação, alguma profecia de que aquilo viria a acontecer dentro dos próximos 20 anos? Pode ser que tenha sido uma profecia de fato, ou pode ser que tenha sido alguma circunstância mais específica que simbolizasse esses 20 anos. Por exemplo, o ovo do Roger vai chocar dentro de 20 anos e eles souberam dessa informação e é por isso que eles disseram que tinham chegado cedo demais. Será que vão ser o alinhamento das luas, né, que vai fazer com que o novo amanhecer surja depois de um eclipse solar, eu acho, se não me engano, né, que vai deixar uma escuridão completa na Terra para depois a gente ter um novo amanhecer? Será que é um efeito realmente cósmico, uma circunstância como essa? Ou será que é realmente uma profecia? A gente não sabe exatamente. Então vamos para a conclusão aqui, galera. Realmente, talvez o excesso de hype narrativo, que eu gosto de chamar aqui, que é aquela forma de tentar dar importância pro protagonista, tipo, não, porque ele é filho do Dragon, e ele parece o Roger, e ele é o novo Joy Boy, e a fruta dele é lendária, e o chapéu de palha dele era do Roger, e o chapéu de palha dele era do Joy Boy, e o chapéu de palha dele era misterioso, e ele é o Nika, e ele tem a fruta lendária do deus hindu, e sabe, você fica, caralho, mano. Não acaba nunca. Então, realmente, dá pra gente questionar, principalmente em relação à fruta dele, né? Que teve o seu nome alterado. O que será que é realmente essa fruta? Que eu espero que não fuja muito da essência dela. De ser uma fruta simples, que o Luffy ele precisou trabalhar feito um condenado e usar da sua criatividade pra conseguir chegar, pra conseguir usar esse poder pra desafiar os maiores do mundo. É isso que eu espero, né? Que o nome da fruta não altere essa essência, principalmente do poder dela. Em relação ao hype narrativo, é algo que eu nem me importo tanto assim, né? Se ele é realmente uma reencarnação de Joy Boy de fato, eu não sei se eu me importo tanto assim. Agora, as comparações que fizeram de One Piece com Naruto, completamente válidas. Inclusive, eu terminei de assistir Naruto essa semana, por isso que deu pra trazer alguns comentários aqui nesse vídeo. E sobre destino e reencarnação, que por si só não são um problema, né? Como eu falei pra vocês, dá pra questionar o fato do Naruto ter recebido lá a Gododama lá, né? Os poderes do Rikudo Senin de graça, tudo bem, aquele é um ponto. Mas enfim, de forma geral, eu acho que não é um problema. Em One Piece, vamos ver no que vai se transformar realmente a fruta do Luffy, se vai ser realmente algo muito mais especial do que ela é e do que ela era pra ser. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fechou! Praticamente um podcast aqui. Mas se você ficou até aqui e não foi inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, galera. Se inscreve, rapaziada, porra. Ninguém tá aqui até o final. Se inscreva no canal e ative o sininho sempre estou. Dos vídeos que saem semanalmente falando sobre o mangá e sobre o universo de One Piece. Beleza? Tamo Até junto. a próxima. Tchau. Meu, achei sensacional a análise do Bruno Bandeira, porque ele trouxe uma outra vertente, tipo, uma outra visão sobre tudo que aconteceu. Sobre a comunidade ter reagido bastante a esse fato do Luffy ser predestinado, essa comparação com o Naruto. Então eu achei bem interessante essa premissa que ele trouxe pro personagem, de tipo, que as pessoas talvez não estejam tanto gostando de que, nossa, o Luffy ele tem a fruta lendária, nossa, o Luffy ele é o Joy Boy, nossa, o Luffy ele é o Nika, nossa, o Luffy... Meu, mas isso é responsabilidade do autor, velho. Por exemplo, igual ele falou de Naruto. Naruto, ele era descrito como a criança da profecia. Só que isso é interpretativo, porque primeiramente o Jiraiya ele pensou que era o Minato, depois ele pensou que era o Nagato, depois ele pensou que era o Naruto. Então assim, é algo que é construído no decorrer do anime, no decorrer da obra. Eu particularmente acho muito interessante. Por mais que o Naruto tenha sido a reencarnação de Ashura, não significativamente ele é idêntico ao Ashura. Nossa, ele é igualzinho. Ctrl-C, Ctrl-V. Não, o Naruto ele tem a personalidade dele. Tem algumas características que eram do Ashura. Eu acho que pode ser que seja a mesma coisa aplicada ao Luffy. Que o Luffy seja, por exemplo, é a reencarnação de Joy Boy. Mas não significa que ele é o Joy Boy que viveu lá 800 anos atrás. Não, ele tem algumas características que são semelhantes a ele. Só isso. Eu acho... Eu particularmente não acho que esse tipo de coisa estraga uma obra ou estraga o personagem. Eu acho super interessante porque você vê que
o cara ele era predestinado. Porque, tipo assim, igual o próprio Bruno falou, a partir do momento que ele mesmo descreveu que o Luffy em Marineford, ele era fraco. Perante as maiores lendas do mundo estavam ali. E foi o que ele falou. Inúmeras... na perna. Inúmeras coisas aconteceram para que o Luffy conseguisse sair vivo daquela batalha. Mas às vezes, por exemplo, o fato dele ser predestinado, dele ser realmente o cara, possa ser que seja esse o motivo pelo qual ele sobreviveu a inúmeras situações que teoricamente ele não sobreviveria. Então assim, às vezes você pode falar, esse aí é o protagonismo, esse é o poder do protagonismo, eu não gosto dele ser predestinado, isso aí é liberdade do autor, não tem muito que a gente possa fazer. Por mim, eu acho da hora. Lembra um pouco Naruto, sim. E foi o que o Bruno falou. É engraçado que o pessoal zoava Naruto, mas agora pode ser que o One Piece esteja se tornando semelhante nesse aspecto. Porque Naruto tem a parte da predestinação, né? E da reencarnação. E o One Piece tem a parte de predestinação e a vontade herdada. Mas a vontade herdada nada mais seria do que uma própria reencarnação. Então assim, eu achei bem interessante essa premissa que ele trouxe aí pro final da análise dele. Obviamente ele analisou tudo sobre Luffy ser Joy Boy, sobre Luffy ser Nika, Zunisha falando lá com o Luffy, sobre o Luffy, né? Então achei bem da hora. Mas achei super interessante essa premissa final que ele trouxe sobre muitas pessoas não terem gostado do que está acontecendo com o Luffy. Portanto, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Você acha zoado o Luffy ser predestinado, reencarnado, ou você acha que não tem problema nenhum? Beleza? Então é isso, lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Com as asas da escuridão